Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro da Sabedoria. Do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 19. Insensatez da idolatria. São insensatos por natureza todos os que desconheceram Deus e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é sua força e seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque talvez tenham caído no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obra de mãos humanas. O ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e, com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para o seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e lhe deu a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele, e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse, que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajuntar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas, quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas,
Invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência. Pois, se abristes caminho mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que o afronta mesmo sem meios, quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas num navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração, porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque o formou, por isso aquele, porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade. A obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Origem da idolatria. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo. E, por causa disso, Deus decidiu sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida, como a um Deus, aquele que não passava de um morto e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Esse costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento desse culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista, que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo, e a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinham honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Consequências da idolatria. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou, sem escrúpulos, juram falso, porque confiando em ídolos inanimados,
esperam não ser punidos por sua má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados, por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Paralelo entre os adoradores do verdadeiro Deus e os idólatras. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro. Vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos o vosso poder. Mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos, porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores. Borrada figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos, fantasma inanimado de uma imagem sem vida, que provoca a paixão. Cativados pelo mal, não merecem esperar senão o mal, os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole e forma diversos objetos para nosso uso. Mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. Para qual desses usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. Do mesmo barro, forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade. Ele que, ainda há pouco, nasceu da terra e em breve voltará a ela de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata, imita os que trabalham o cobre. Pó é o seu coração, mais vil que a terra sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. E mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele a vida é um divertimento e nossa existência é um mercado lucrativo. Porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mais que qualquer outro, este homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente muito insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo que o oprimiram, porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvido para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi, com efeito, um homem que os fez. Formou-os alguém que recebeu a alma por empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio, porque sendo ele próprio mortal, morto é tudo o que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus.